E aí, meu pessoal, tentando fazer um vídeo aqui, né? Mas vamos lá, vamos tentar, vamos fazer com que o nosso vídeo funcione e a nossa aula seja dada, correto? Primeiramente, quero agradecer a vocês por permanecerem nas casas de vocês e que esse isolamento social, você, sua família, saiba compreender que nesse momento é muito importante que nós o façamos. Difícil está sendo para todos, mas nesse momento o mais importante é a saúde sua, dos seus familiares, a minha, a dos meus familiares também. Então, vamos continuarmos até, então, quando o nosso governo decretar aqui que possamos sair, possamos voltar à nossa vida, à nossa rotina, aí sim, nós vamos assumir o que ele determine, tá bom? Mas nesse momento vamos fazer uma revisão sobre Mesopotâmia. Isso é o conteúdo no qual nós estávamos, não era? Então, na dúvida, vocês podem mandar pergunta para mim nos nossos grupos, que nós temos grupos, né? Primeiro E, primeiro D, primeiro I, H e J. Vocês que estão em humanas nesse momento, né? Pessoal, qualquer dúvida, pode perguntar que a tia vai responder. E nesse momento, nós vamos falar sobre esse conteúdo, revisão. Tentei fazer um mapa mental para que vocês gravem na mente de vocês. Vou mandar esse mapa mental para vocês. E os pontos principais: localização, religião, política, sociedade, cultura e economia. Tentei elencar aqui os pontos mais importantes desse povo para que nós possamos, assim, resumida a aula, tentar fazer uma revisão, já que estou mandando atividades constantemente para vocês. Bom, vamos começar por localização. A gente já havia falado nas aulas anteriores, mas nós vamos falar sobre Mesopotâmia. Lembra? Meso é a divisão, né? Entre terras. Meso, entre as terras. E quais terras são? Entre dois grandes rios. Rios tão importantes para essa civilização. Quais foram? Exatamente esses que vocês acabaram de pensar: Rio Tigre e Rio Eufrates. Esses rios aqui, eles são tão importantes para essa civilização porque eles vão ajudar a auxiliar no meio fluvial ali, comércio que vai acontecer com esses povos, e também na plantação, na agricultura, já que nós temos uma civilização aqui cuja a base da economia vai ser a agricultura. E a atual localização desse povo, pessoal, a localização atual desse povo está no atual território do Iraque. Lembra lá, qualquer dúvida, vá para os slides de vocês, que lá vocês vão estar vendo sobre esses povos. E aí, como que vai acontecer esse momento? Nós temos um povo, nós temos aqui um momento no qual nós temos uma localização entre o Tigres e Eufrates, nós temos aqui o território que é o Iraque, mas nesses povos também aqui, eles vão começar a surgir, lembra? A surgir à margem dos rios. Por que a margem dos rios? Porque nós temos que entender que como o rio vai servir como um grande processo econômico, cidades irão surgir. Irão surgir várias cidades em seu entorno, como parece que eu estou vendo meus alunos respondendo as minhas questões. Por que nesse momento? Porque ali próximos aos rios, a terra ela é cultivável, né? A terra ela é produtiva. E quando ela se torna produtiva, as pessoas conseguiram centralizar ali algum ponto que fizesse a formação dos núcleos, as formações, as bases das suas cidades. Lembram vocês do crescente fértil?
o crescente fértil, aquela meia-lua que a gente estava falando, que nós reforçamos, que lá dentro começa na Mesopotâmia e vai até o Egito. Erro meu de não ter colocado no desenho. Mas nós temos ali aquela parte, lembra da Revolução Neolítica, a Revolução Agrária que acontecia naquela região? Por quê? Porque aquela região era benéfica, né? Era beneficiada pela água. E a água iria fazer o quê? Iria ajudar a agricultura. Tanto que a economia desse povo, ela é agrária. Ela se dá à base, né, muito aqui dessa região, do plantio. Plantava cereais, o trigo, era uma forma desse povo sobreviver, lembram? E o que acontece mais? Vai ter comércio? Claro que vai. Vai ter aquele momento das trocas. Lembra que na aula passada a gente falava, nas aulas anteriores lá? Havia esse momento de trocas que eram auxiliadas por esses povos que estavam surgindo. Por que povos que vinham surgindo? Porque eles surgiam naquela região próximos aos rios Tigre e Eufrates. E no Egito, o rio Nilo. Dentro do crescente fértil, cujo nós falávamos, reforçamos todas as nossas aulas anteriores, o que acontece? Essa sociedade ela ficou conhecida como sociedade hidráulica ou hídrica, né? Por causa da água. A água beneficiava todo mundo. Beneficiava a forma, né, de condição para que eles começassem ali as suas vilas. Por isso que eles fizeram o quê? Houve-se a sedentarização próxima aos rios, o surgimento de várias cidades, né? O surgimento de várias cidades que estavam começando naquele momento, acontecendo naquele momento. Então, o que acontece? A crescente fértil, no qual localiza Mesopotâmia e Egito, nós chamamos de uma sociedade hidráulica. Sociedade hidráulica. Havia-se o processo de irrigação, lembra dos diques, aonde estavam ali os rios. Quando não tinha benefício, que as pessoas das cidades que não surgiu à margem dos rios, essas foram buscar outra localização, mas porém, dentro do território, mas porém havia-se diques. E esses canais de irrigação iriam auxiliar esses povos que estavam começando nesse momento. E aí, que povos eram esses? Lembram vocês? Nós tínhamos os povos sumérios, nós tínhamos aqui os povos acadianos, nós tínhamos os povos, o primeiro império babilônico, conhecido como amoritas, os povos assírios e os povos caldeus. Não era isso? Sempre reforçando que cada um desse foi o princípio para ter a sua civilização organizada. Vamos começar agora falando de um povo, mas antes de citar sobre o Sumério, é importante nós falarmos sobre o regime político desse grupo aqui, ó. Porque com a criação desses povos aqui, ó, né, o Império Sumérios e Acadiano, o primeiro Império Babilônicos, conhecido como Amoritas, e o Império Assírio e o segundo Império Babilônico. O que acontece nesse momento aqui? Nós temos um poder político, uma política centralizada, uma política que nós vamos conhecer como política teocrática. E o que é teocracia? Lembram vocês? Teo, Deus, né? Cracia, poder. O que vai acontecer nesse momento aqui? Nós vamos ter um chefe político e religioso ocupando o mesmo cargo. É isso mesmo, ocupando o mesmo cargo. Aqui dentro nós vamos ter o quê? Patese. O Patese é um dos reis, né? É o rei. É o cara que vai estar aqui, ó, nessa sociedade. Aqui, ó, ele está aqui no princípio. Lembram vocês? Esse Patese aqui, o rei, conhecido como Patese, ele vai ter o domínio sobre a civilização, sobre aqueles grupos. E nesse momento aqui, essa política, o que vai surgir aqui? Nós iremos surgir nesse grande momento os povos sumerianos. Isso, os sumérios. Que povos eram esses, galera? Que tipo de povos eram esses? Bom, os sumérios, eles foram os primeiros, olha lá,
a primeira civilização mesopotâmica. Por que a primeira civilização mesopotâmica? Porque ela deu início a um grupo, né? Ela deu início a outros povos que vinham surgindo. E delas teve o princípio que era o fator da sedentarização. É isso mesmo. Buscar um local fixo às margens dos rios. E o que ele fez? Logo de imediato, as cidades foi iniciando. E nós temos algumas das cidades importantes aqui. Nós temos nós temos Uruk, nós temos Lagash, nós temos Eridu, Nippur e outras. Porém, essas civilizações elas tinham algo muito em comum: a sua autonomia. Quem lembra? Autonomia. Quais eram os pontos de autonomia? Religioso, político e econômico, tá? 3 pontos importantes para todos esses povos que estavam ali. Por quê? Porque eles não... Bom, como eu estava dizendo, a Mesopotâmia, nós temos localização, nós temos religião, nós temos política, sociedade, cultura e economia. Essa é a crescente fértil, tá? O que acontece nesse momento aqui? A crescente fértil, qual era a finalidade ali, né? Esse momento aqui, ó. Aqui surgem as primeiras cidades sumerianas. E aí o que vai acontecendo? Quando surgem as primeiras cidades é porque eles são beneficiados, né? Pelo rio Tigre e rio Eufrates. O que vai acontecer? Esse grupo, que ele tem tantas, né, inovações. Por que inovações? Eles têm ali a roda, que foi inventada por eles, a escrita cuneiforme, utilizada como uma forma de recebimentos, né? Quando eles recebiam os impostos, eles tinham que fazer esse tipo de marcação. Nós temos ali os tijolos, já eram tijolos cozidos na época. São todas invenções que os povos sumerianos tinham. E sem falar, não podemos esquecer dos zigurates, né, pessoa? Por que os zigurates? Os zigurates de suma importância. Porque os zigurates, ele iria favorecer, né? Na página 51 do livro didático de vocês, não esqueça do livro didático de vocês para fazer as atividades e lerem, né, pessoal? O que? Na página 51 vai estar falando da importância dos zigurates. Os zigurates, ele serviria ali templo religioso, local onde iria guardar e armazenar os cereais e residência para os sacerdotes. A gente não pode esquecer que essas cidades que elas vieram, ó, nessa região, essas cidades aqui, elas eram totalmente autônomas, isso mesmo, autonomia, independência, cidades-estados independentes. Eles tinham economia, militar, economia, eles tinham um lado político também, eles tinham um lado religioso. Entendeu? Isso dava a sua independência. Porém, esse momento aqui, ele foi registrado com um momento, mesmo com tanto o lado militar deles organizados, né? Eles têm um envolvimento aqui, ó, que são invadidos. Eles são invadidos pelo outros povos que existiam na Mesopotâmia, os povos acadianos. Exatamente, povos acadianos. Esses povos eram liderados por um rei chamado Rei Sargão. O rei, ele dominou os povos sumerianos e eles possuíram, e por quê? Ele possuía um exército muito ágil, um exército que tinha mais poder, né? E aí o que acontece? Porque eles eram dominados, eles tinham domínio sobre o arco e flecha. Eles conseguem dominar os povos sumerianos. E quando ele domina esse povo sumeriano, ele vai absorver a culturas que os povos que os sumérios tinham. Por isso eles vão ficar conhecidos como cultura sumério-acadiana. E essa cultura eles vão trazer a escrita, a invenção da roda ao seu favor. E nesse momento, quando se imaginava que esses povos estavam todos organizados, né, estavam todos os acadianos detentor de um domínio sobre os sumérios, eles também sofrem. Mas eles vão sofrer por quê? Porque eles vão ser conquistados, né? Eles terão ali
outros povos que vão conquistar o seu território. Um desses são os povos conhecidos como amoritas. E os amoritas vão dominar esse território. Quando ele domina esse território, ele vem com um grande legislador, um grande governo. E quando ele vem com esse governo, ele vai dominar não somente o território, mas esses povos, né? Como a gente dizia aqui, ó, aqui nessa sociedade aqui, ó, esse escravo aqui é escravo de guerra. Esse escravo, ele vai pertencer ao grupo dominante. E aí o que vai acontecer? Os amoritas vão chegar e vão dominar esse território, ter o domínio sobre esse território todinho e sobre os seus povos. E aí nós vamos ficar conhecido como o primeiro império babilônico. Exatamente, o primeiro império babilônico. O império no qual vai ter um rei que ele terá o domínio de legislar e de guerrear. Por isso ele ficou conhecido como grande rei, no qual ele criou ali um código, chamado-se Código de Hammurabi. E qual era o princípio desse Código de Hammurabi? O princípio dele era olho por olho, dente por dente. E exatamente, era baseado na lei do talião. E esse princípio era naquela forma. Ele julgava, né, o erro, mas que tudo fosse a base do seu poder de legislador. Ele iria organizar a sua sociedade, o seu povo, com um só domínio da sua nação, né? Então, qual era esse código? Qual seriam os princípios? Era um código social e político para a sua sociedade. Exatamente isso. E até hoje a gente vê que esse Código de Hammurabi ele tem influências nas leis atuais que nós vivemos. Só que o que acontece diante desse processo? Cria-se um código, né? Cria esse código, existe esse código, ele é escrito com 282 artigos, e esses artigos eles são divididos em partes, né? No qual ele fala do poder, olha lá na página 46 do livro de vocês. O código contém 82 artigos e está dividido em 3 partes, cujo rei Hammurabi ele revela os feitos, o resumo do trabalho com as leis e as suas importâncias, o artigo de lei, escrito em uma linguagem simples para que todos pudessem compreendê-los. Era uma forma de punição, era uma forma de restrição, era a forma que eles tinham para ter o poder, para dominar o poder sobre os povos que estavam dentro do processo de organização. Porém, não podemos esquecer que o Império Assírio, ele determinou a sua capital assíria em Nínive. Nínive está aqui à margem do rio. A margem do rio, que você vai ver o quanto esse povo, eles eram organizados até um determinado ponto. Por quê? Porque eles, quando morre um dos seus líderes também, eles vão desmoronando o seu poder. E é nessa que os caldeus, que estavam organizados, né, que tinha um momento no qual detinha-se de um poder maior, caldeus, conhecido como o Segundo Império Babilônico, exatamente, sua capital é Babilônia. Nabucodonosor era o seu rei, era o seu representante, e ele ficou conhecido por quê? Ele ficou conhecido por invadir a Palestina, por escravizar os hebreus, que ficou conhecido como cativeiro de Babilônia e cativeiro da Babilônia, né, pessoal? E também a construção do Jardim Suspenso. São as obras faraônicas que os caldeus eles tiveram na sua organização. Porém, o que acontece? Eles sofreram também um domínio. Só que esse domínio não veio ali da Mesopotâmia, dos povos mesopotâmios. Esse domínio, eles foram dominados pelo imperador persa chamado Ciro. Exatamente Ciro, que era o imperador da Pérsia. Ele põe um fim da independência política nos povos da Mesopotâmia. E aí, o que acontece nesse momento?
essa sociedade aqui, ó, que era constituída por reis, sacerdotes militares, comerciantes, camponeses, artesão e escravo. Esse povo passou por um tempo de domínio sobre outros grandes povos, mas nós não podemos esquecer que os povos mesopotâmicos também foram povos muito importantes, sabe? Porque eles deixaram ali como legados para nós, como astrologia, conhecimentos astrológicos, a criação de um calendário lunar, o conhecimento matemático, a invenção das rodas, tudo isso, ele foi influenciável para nós nesse momento que nós estamos vivendo na nossa atualidade. Bom, pessoal, essa foi a revisão dos povos mesopotâmicos. Daqui uns dias eu estou mandando outro vídeo para vocês com os povos, eu vou dar seguimento, a gente vai falar um pouquinho sobre o Egito. Na dúvida de qualquer pergunta, mande para mim no WhatsApp, tá? Por favor. E continue em casa, não saia. Nós estamos em isolamento social por necessidade, tá bom? Vamos respirar, que vai chegar o momento certo que nós vamos nos vermos pessoalmente e assim nós vamos poder ter um aperto de mão. Beijo, a gente se vê daqui uns dias. Beijo.